Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Para quem não me conhece, meu nome é Dandara e hoje nós falaremos sobre hábitos. Primeiro eu vou explicar para vocês como é o hábito, o que é um hábito. Vou explicar ali os 3 estágios que compõem ali o loop do hábito. Por fim, vou também explicar para vocês qual que é a regra de ouro para mudança de hábito. Então fica comigo aqui até o fim do vídeo para vocês aprenderem de fato como é que a gente cria um novo hábito, como é que a gente modifica um novo hábito. E vou deixar também uma dica especial no finalzinho do vídeo. Então vamos lá, vamos primeiro entender o que é um hábito. Um hábito é uma atividade, uma ação que a gente executa automaticamente, sem nem pensar. Como quando a gente acorda e vai escovar os dentes. A gente não pensa para escovar os dentes, a gente simplesmente vai, levanta e vai escovar os dentes. Ou quem tem o hábito de escovar os dentes depois do café da manhã, você também não pensa, você simplesmente vai e escova os dentes. Uma outra ação também que a gente executa automaticamente é voltar para casa do trabalho ou de uma festa. Enfim, às vezes a gente chega em casa e fica, nossa, que caminho que eu fiz? Acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Porque é tão automático você voltar para sua casa que você nem pensa muito exatamente em como fazer isso. Então, os hábitos eles foram criados pelo nosso cérebro até para facilitar ali a atividade do nosso cérebro. Imagina se o nosso cérebro tivesse ali que processar cada ação que a gente faz. Exemplo, colocar uma perna na frente da outra para andar. Ou quando eu vou sair da garagem, eu tenho que ficar pensando toda vez como é que eu dou a ré para sair. Então, imagina, ia sobrecarregar o nosso cérebro. Então, é daí que surge o aparecimento dos hábitos, né? Dentro do nosso cérebro, até é uma atividade, é uma ação que o nosso cérebro ali desenvolveu, os nossos neurônios desenvolveram, para ajudar a nossa atividade cerebral, para que o nosso cérebro não sobrecarregue. Então, é isso que é um hábito. Então, para uma atividade se tornar um hábito, ela precisa estar enraizada dentro da gente e ela precisa ser automática. A gente não pensa quando a gente faz um hábito, ele é totalmente por impulso. Então, entendemos ali como é que funciona um hábito. Agora eu vou mostrar para vocês quais são os 3 estágios que compõem o loop do hábito. O primeiro estágio é a deixa, é o estímulo, o gatilho. É aquele sinal que diz para o seu cérebro que é a hora de executar a ação. Por exemplo, vamos usar aqui um exemplo fictício para quem tem um hábito de treinar, de praticar atividade física, né? De ir para academia. O estímulo que a pessoa teria seria, por exemplo, tomar um pré-treino. Ou chegar em casa e colocar o calçado de treinar, aquele tênis específico que você só usa para treinar. Ou, como eu falei na primeira vez, tomar o pré-treino. Então, essa ação, essa atividade é o que dá o start para que a rotina aconteça. O meu segundo estágio do loop do hábito, é a ação. É justamente aquilo que vai ser a rotina. Ou no nosso exemplo fictício, é o ato de ir fazer atividade física, o ato de ir treinar. Então, essa é a ação, que é automática, a gente nem pensa. E o terceiro estágio é a recompensa, é aquilo que a gente ganha ao realizar a atividade. No nosso exemplo fictício de ir para a academia, de praticar atividade física, poderia ser a sensação de bem-estar, poderia ser a endorfina que fica, a adrenalina que fica, sensação de dever cumprido. Só que, para que tudo isso de fato se torne um hábito, tenha um loop, né, que é o loop do hábito, tem uma coisinha que precisa ser feito, que precisa ser gerado, que é o anseio. O anseio, imagine que são 3 rodinhas. A deixa, né, o estímulo, a ação e a recompensa. E aí precisa ter ali uma rodinha para fazer isso girar. E essa alavanca, essa forcinha ali para fazer a rodinha girar é o anseio. A gente tem que ter um anseio pela atividade. E aí esse anseio, no nosso exemplo fictício, pode ser, por exemplo, os quilos que você começa a perder, o corpo que começa a ficar mais legal, ou até um benefício ali voltado para a saúde, tô ficando menos doente, tô controlando melhor ali a diabetes, ou a pressão. Então, é um anseio, é aquilo que faz a engrenagem rodar ali e o loop continuar. Então, esses são os 3 componentes, mais o anseio. Um livro que fala muito sobre hábito é este aqui, Poder do Hábito. Ele explica muito bem como é que um hábito funciona, explica muito sobre os 3 componentes, como é que funciona cada um. E ele é muito legal porque ele dá um exemplo tanto para a pessoa física, né, quanto para grandes empresas, o que pessoas fizeram, o que as grandes empresas fizeram para ali construir um novo hábito, para mudar ali e melhorar um hábito que era ruim. Mas uma coisa importante,
Um hábito, ele pode ser criado e ele pode ser modificado, né? Você pode alterar um hábito, mas ele nunca vai poder ser excluído. Você não deixa de ter um hábito. Ele vai estar sempre ali. Exemplo, ninguém nasce fumando, né? A gente não nasce com um hábito de fumar, mas a gente pode adquirir esse hábito. Não é um hábito bom, mas a gente pode adquirir. Só que da mesma forma que você adquiriu este hábito, você pode deixar de tê-lo. Você consegue deixar de fumar, justamente porque um hábito ele não deixa de estar presente em você, ele fica ali, guardado, ele não some. Então, você pode voltar a ter. E o mesmo funciona também para o inverso, né? Para o inverso. Eu sou uma pessoa que bebe, né? Um exemplo, que tem o hábito de beber muito álcool, ele pode deixar de beber também, né? Ok, deixei de beber, mas ele também pode voltar a beber. Justamente porque os hábitos não deixam de existir. Então, infelizmente, funciona tanto para hábitos bons quanto para hábitos ruins. Então, a gente tem que tomar cuidado também com isso. E é importante também a gente tomar muito cuidado com hábitos que se tornam muito fortes, principalmente maus hábitos, né? Porque eles podem ali se assemelhar ao vício. Então, ele pode também ali gerar um anseio mais obsessivo, né? Principalmente maus hábitos, como fumar, como beber. E esses hábitos, assim, de maus hábitos, né, que se tornam fortes, fica muito mais difícil de você ter ali o senso, a consciência de parar e de entender que aquilo tá fazendo mal pra sua vida. Então também é importante ficar atento nisso. Mas os hábitos, eles são muito legais, principalmente quando a gente aprende ali a dominá-los, a entender. O hábito, ele ajuda muito. Por exemplo, nesse livro, O Poder do Hábito, ele cita casos de pessoas que tiveram alguma fatalidade envolvendo o cérebro, a questão cerebral, e como os hábitos ajudam a pessoa a ter uma vida ali muito próxima da normalidade. Então, que é o exemplo que eu dei de você voltar pra casa sem nem se dar conta de como você chegou lá, mas ele tá tão intrínseco em você, tá tão automático fazer isso, que você faz. E como eu falei, eu vou deixar aqui também a regra de ouro pra mudança de hábito. Já sabemos que podemos criar hábitos e podemos modificá-los. Então, qual que é a regra de ouro para você, de fato, mudar um hábito? É o seguinte: você entende que você precisa ter ali um estímulo, que é o que dá vontade de fazer aquela ação. E você entende também que você tem que ter a recompensa daquela ação. Então, repare, tudo que você faz ao longo do seu dia e faz ali um teste, faz ali um experimento. Pega aquilo que você faz ao longo do seu dia e analisa qual que é o hábito que tá ali. Qual é a deixa para aquela ação, qual é a ação, qual é a recompensa. A partir daí que você entendeu qual que é o estímulo, a deixa para fazer essa rotina, né? essa atividade, e entendeu qual que é a recompensa que você tem nisso, presta atenção. Se você entender esses dois pontos e você conseguir modificar o meio, que é justamente a ação, mantendo a mesma deixa e mantendo a mesma recompensa. Se você conseguir fazer esse processo, é onde você consegue mudar o seu hábito. Repetindo, você precisa pegar o seu estímulo, a sua recompensa, manter o começo e o fim. E você troca o meio, você troca a ação. Um exemplo que eles utilizam muito é no Alcoólicos Anônimos, não há? A ideia do processo é justamente essa. Quando uma pessoa ela entra num vício de bebida, foi feito alguns experimentos onde as pessoas relataram que não é exatamente pelo fato de beber. A pessoa não vira, não adquire o vício em bebida justamente pelo fato de beber, por gostar de beber. Mas sim por uma vida muito estressante, por querer um momento ali de conversa com os amigos, para descontrair um pouco, né, um momento de relaxar. Então, o que eles fizeram? Pegaram ali a deixa, que é justamente ali a vontade de conversar, ir para conversar com os amigos, descontrair, por ter tido ali um dia muito difícil, um dia muito cansativo. Então, eles pegaram essa deixa, e aí é justamente o grupo de amigos. Vai, ao invés da pessoa, né, ir pro bar, ela vai para esse encontro de amigos. Vai pro encontro de amigos, né? A deixa é a mesma, o estímulo é o mesmo, sair para descontrair e conversar com outras pessoas. E a recompensa é, tô mais leve, consegui conversar, descontrair, tô mais tranquilo. Essa é a recompensa. Então, a mesma coisa é lá no ar. Eles conversam e tudo mais. E aí, cada um vai fazendo aquela troca de experiência, né? E vai ali, no fim, todo mundo sai muito feliz, porque conversou, descontraiu.
E o que muda é justamente a ação, é o meio de tudo isso. Ao invés da pessoa estar no bar bebendo, ela tá ali numa roda de conversa entre amigos, ela tá conversando, trocando experiência. E aí você percebe que o começo e o fim é o mesmo. Ele sai pra descontrair, sai pra conversar com amigos, ele fica muito mais feliz no fim, né, no fim da conversa. Só que o meio, que seria a embriaguez, não tem. É esse meio que eles modificam. E é assim que eles começam a transformar o hábito de uma pessoa ali viciada, no caso, em bebida. E aí a gente pode pegar esse exemplo e aplicar em diversos pontos da nossa vida, desde que a gente entenda esses 3 pontos. E não se esqueça de que precisa ter um anseio. Que o anseio é o que te mantém ali na rodinha. Né? No caso da bebida, ali seria, por exemplo, o anseio por um momento de descontração, um momento de relaxamento, de tranquilidade ali no fim do dia. E um ponto ali que é essencial na mudança de hábito, que eu falei que eu ia deixar ali uma dica no finalzinho, e é essa. Um novo hábito, ele só se dá, e isso é comprovado também cientificamente, se você tiver, junto com a mudança, a fé. E a fé, se você acredita em Deus, ela pode ser a fé em Deus, ela pode ser a fé em um santo, ela pode ser a fé naquilo que você acreditar. Mas você precisa acreditar que a mudança, ela é possível. A mudança só se dá, um hábito novo, ele só se dá se você acreditar que aquilo é possível. Você precisa acreditar. Porque a gente tem a fórmula para a mudança. E a gente pode aplicar o passo a passo. Mas o que vai fazer a gente continuar na trilha, no certo, firme naquela mudança, é a gente acreditar. Acreditar que aquilo é possível, acreditar que a mudança pode acontecer. Então, acredite na sua mudança. E se você conseguir fazer isso em grupo, com mais pessoas, ótimo. É melhor ainda. Porque um dá força pro outro para continuar. Se você não conseguir, se não der para ser em grupo, tudo bem. Faça sozinho. Mas acredite que a mudança é possível. É assim que a gente muda um hábito. Se a gente acreditar que é possível. Depois que a gente sabe o passo a passo, a gente precisa acreditar que aquela mudança, ela é possível. Então, como todos os nossos vídeos, palavra do dia. Acreditar. Eu quero deixar também um convite para você conhecer um guia para mudança de hábito. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá, conheça o guia. É um guia muito legal para quem quer mudar ali, começar realmente a mudar os hábitos, a mudar ali um pouco a sua vida, né? Começar, não sabe por onde começar. Esse guia, ele é muito legal, ele é um guia explicando ali tudo como funciona os hábitos, como que a gente modifica, como que a gente cria hábitos novos. E ele também, no fim, fica um planner para você, de fato, aplicar, né, a sua mudança de hábitos, saber por onde começar. Ele é um planner semanal, onde você pode ali escrever como que foi sua semana, ali falar um pouquinho, se você não tiver ninguém para falar, então você pode deixar ali no planner como é que foi sua semana, como se foi difícil, se foi fácil. E aí ele é bem passo a passo, então ele começa ali te permitindo fazer somente mudar somente até 2 hábitos no seu primeiro mês. E você vai seguindo, e aí aos pouquinhos você vai aumentando a quantidade até que você pegue confiança e entenda ali realmente como é o processo. Então, clica no link, conheça o guia, ele é muito legal. Eu tenho certeza que vai te ajudar muito a começar ali a sua mudança de hábito.